Olá, hoje aqui no Mulher em Foco vamos falar sobre mulheres que optam por engravidar em uma idade mais avançada. De acordo com o IBGE, a chamada gravidez tardia está se tornando mais frequente aqui no Brasil, principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Na última década, o número de mulheres que engravidaram entre os 30 e os 34 anos passou de 14% para 19%. Já entre as mulheres com idade entre 40 e 44 anos, foi registrado um aumento de 17% no número de grávidas. Aqui no estúdio, quem conversa com a gente sobre o assunto é a médica ginecologista Cazuê Harada Ribeiro, que há mais de 30 anos atua com reprodução humana. Cazuê, muito obrigada pela tua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Boa tarde. Eu queria que tu começasse explicando pra gente quais são as causas, quais as causas de as mulheres estarem engravidando mais tarde. Bem, isso já é um fato já conhecido mundialmente. As mulheres cada vez mais têm acompanhado essas mudanças sociais que vêm acontecendo, então elas querem se estabilizar no mercado de trabalho. Antes disso, elas querem também aperfeiçoar seus estudos para poder atingir um nível que possa, né, competir no trabalho igualmente com todos. E com isso, a idade vai passando. Né? E quando elas têm condições melhores, digamos assim, financeiras e emocionais para iniciar um trabalho, para iniciar uma gestação, elas se deparam então com a idade. A idade, principalmente após os 35 anos, começa a dificultar a realização, né, desse desejo de ter filhos. Isso que eu ia te perguntar, assim, a mulher chega no auge assim, de poder engravidar, de que idade, e quando que começa a ser uma gravidez tardia? O ideal é que a mulher engravide na faixa dos 30 aos 35 anos. Após os 35 anos, existe uma coisa chamada relógio biológico. Então, é uma coisa já, ela nasce com a quantidade certa de óvulos e após os 35 anos começa a haver assim, uma queda na quantidade e principalmente na qualidade dos óvulos. Então, isso acaba acarretando as dificuldades, né? Então, nós consideramos gravidez tardia hoje em dia após os 35 anos. Falou em dificuldade, qualidade do óvulo. O que acontece com o óvulo? Que problemas que isso pode gerar? Quanto mais idade a mulher tiver, ela vai ter, então, enfrentar o problema de, além de ter uma menor quantidade, uma reserva mais baixa, esses óvulos podem estar associados a alterações cromossômicas, alterações genéticas. Então, isso acaba levando a maior índice de abortamento, eventualmente algumas doenças genéticas, né, conhecidas, e também, né, dificuldade até de engravidar. E o que dá para fazer nessa hora? Tem algum cuidado que dá para tomar? Tem algo para fazer? A medicina reprodutiva evoluiu bastante. Então, as mulheres que chegam nessa idade, estão tentando lá um ano ou até antes, se necessário, essas que já ultrapassaram os 35 anos, elas devem procurar um especialista para que a gente possa não fazê-las perder mais tempo. Então, a gente vai, de uma certa forma, acelerar esse trabalho de engravidar. Então, a medicina evolutiva, dependendo do problema que a mulher apresentar, a gente tem várias soluções, né, que vão desde estimulação da ovulação até procedimentos de inseminação intrauterina e a fertilização in vitro, que é o método que consegue proporcionar o maior índice de sucesso em mais curto prazo. A gente conversou com uma mãe que engravidou mais tarde. Eu queria te convidar para assistir o depoimento dela. Pois não. Meu nome é Victória Regina dos Santos. Eu sou psicóloga, tenho mestrado em antropologia e sou psicóloga da Polícia Civil há 30 anos. Eu resolvi ter a minha primeira filha aos 39. Era muito importante eu ter terminado os estudos e também ter uma casa, ter feito algumas viagens. Tinha todo um planejamento de vida que eu gostaria de ter feito para poder ter a minha filha e depois poder me dedicar a essa criança, poder pensar numa outra filha. E assim, aos 39, eu tive a Paula. O meu marido, na época, hoje é meu ex-marido, que insistia que esperasse mais um pouco. E foi uma escolha mais acertada, porque a vontade de ser mãe era muito grande. Então, se eu não tivesse alguns parâmetros para aguardar mais um pouquinho, talvez eu tivesse tido as filhas antes. Então, nesse período,
foi o tempo necessário para poder realizar algumas coisas que eram de expectativas mais particulares, mais pessoais, né? Que não incluía uma família, era uma vida mais individual, de casal, né? Então foi assim que aconteceu. Casou, quando é que vem os filhos? Tá indo viajar e cuida, porque se tiver filho já não vai poder fazer assim, aproveita bastante agora. Então não era um momento exatamente tranquilo, era um plano que eu tinha, e que as circunstâncias, elas foram ajudando a concretizar dessa forma, né? Então surgiu a oportunidade de comprar um terreno, de fazer uma casa, surgiu a oportunidade de passar no mestrado. Então, todos esses eventos, eles foram segurando e ajudando para que eu tivesse a primeira filha aos 39. Eu estava grávida, feliz da vida, com saúde, mas tinha que lidar com comentários externos, né? Então, tens coragem de ter filha agora? Não tens medo dessa criança nascer com doença? Olha a síndrome de Down, olha a deficiência e o teu parto. Vai ter que fazer cesariana, vai ter que... se eu fosse tu, não tinha pensado assim. E algumas pessoas ainda diziam, eu achava que tu nem queria mais ter filhos. Aos 41 foi então a surpresa maior ainda, né? Porque eu já tinha sido ousada aos 39 e eu estava me sentindo muito bonita fisicamente. Eu fui muito elogiada pelo médico porque eu não tive estria, não tive celulite, amamentei bastante. Quando veio a segunda filha, agora ela enlouqueceu de vez. E foi uma gravidez melhor ainda. Tanto no aspecto físico, só que dessa vez foi também no aspecto emocional, porque daí eu já tinha passado por uma experiência e eu estava assim muito convicta de que eu teria uma gravidez com saúde. Eu hoje tenho a Paula, que está com 13 anos, e a Beatriz, que está com 11. Elas estão numa fase de pré-adolescência e adolescência. Todas as duas têm uma saúde muito boa, foram amamentadas durante longo período. Esse é algo que eu preciso comentar, porque além de tudo tem esse outro item que é a amamentação. A Paula mamou 1 ano e 8 meses e a Beatriz mamou 4 anos e meio. Eu enfrentei também muita pressão por causa da amamentação. Algumas pessoas da própria família iam me visitar, vendo amamentar, e diziam, quando é que tu vais parar de dar mamar? Eu disse, nossa, o bebê está com 4 meses. E eu achava que devia parar por algumas coisas, mas eu tinha tempo, tinha disponibilidade. Eu reservei minhas licenças prêmios e férias para ficar com elas. Elas foram para a escola só depois dos 2 anos. E a amamentação ajudou muito para que elas tivessem essa saúde, eu pude. Quer dizer, a Victoria falou que ela estava preparada também psicologicamente para ter o filho mais velho. Realmente, assim, quando a mulher está mais velha, ela pode estar mais preparada? Geralmente está. A gente observa muito isso. Ela já tem uma maturidade em termos emocionais, possivelmente também ligado à parte, digamos assim, a parte do trabalho, financeira, né, a parte financeira. Então, elas podem enfrentar uma gravidez com mais tranquilidade, elas vão ter uma gravidez, como ela ficou dedicando seu tempo de amamentação naquele período inicial até, ela disse, até 2 anos, né, amamentando tudo. Então, eu acho que é muito bom quando as mulheres engravidam também. Se elas enfrentam, por um lado, a dificuldade, essa não teve grande dificuldade, a Vitória, mas algumas têm, mas tem que se em busca do bebê, mesmo que seja com 39, 40 anos, ainda é tempo para se ter filhos e ter um final feliz como a Vitória. Ela também teve essa questão da beleza física, que ela fala, eu me sentia tão bonita, é uma coisa assim normal também, quando a mulher já está mais velha? Muito comum, muito normal, porque hoje em dia a mulher
ela vive bem, ela tendo, né, cuidando do seu corpo, da alimentação, as atividades físicas paralelas, então uma boa orientação no pré-natal, e ela já engravidando em condições físicas boas, ela vai ter uma gravidez tranquila, vai ser bonita durante a gravidez, depois, não há esse problema, essa preocupação de uma grande transformação. Essa questão do corpo também, ou quando você é mais nova ou mais velha, muda alguma coisa assim durante a gravidez, por você estar engravidando mais velha, é mais difícil em algum sentido? Durante a gravidez com mais idade, realmente, ela está associada a algumas complicações. A mulher pode ter pressão alta, pode apresentar diabetes, então os cuidados são redobrados, mas nada que não possa ser, né, evitado, cuidado. Tem algumas síndromes que são mais suscetíveis para os bebês, assim, de mães mais velhas? Sim, a idade está relacionada, por exemplo, à síndrome de Down. Mas são, hoje em dia, com o pré-natal adequado, já desde o início, são feitos exames que podem fazer o diagnóstico para que ela tenha uma gravidez tranquila, né? Porque também essa incidência é alta, mas não é tão alta como se pensa. Da maneira como se fala, a gente tem uma incidência variando de 1 a 2% das gestações. Né? 1 a 2%. Em relação à síndrome de Down. Né? Então, praticamente 98% das mulheres não vão ter problemas. Então, elas podem, fazendo o diagnóstico desde o início que está tudo bem, elas vão ter uma gravidez tranquila. Vai passando o tempo e às vezes a mulher não consegue mais engravidar. É verdade. Como é que estão as técnicas atualmente? Estão mais modernas? O que tem de ponta atualmente? Bem, hoje em dia a medicina, então, faz com que a gente possa, por exemplo, mesmo que ela tenha poucos óvulos, que a gente consiga fazê-la engravidar o mais rápido possível, através da técnica da fertilização in vitro. Em casos, assim, de dúvidas, nós podemos também recorrer a estudo genético. Podemos fazer um estudo genético e implantar bebês, assim, bastante saudáveis, aquelas que são temerosas ou que já têm um histórico de perdas, de abortamentos, de repetição, ou que tenha caso na família de problemas genéticos. Então, elas podem fazer o estudo genético paralelamente ao tratamento da fertilização in vitro. Então, isso vai proporcionar provavelmente uma gravidez bastante saudável. Essa tendência das mulheres engravidarem mais tarde que existe aqui no Brasil também é vista em outros países? Existe em todo o mundo, é um fenômeno mundial. Então, não é que a gente esteja a favor, melhor seria, né, ou se eu tiver que dar um conselho, a gente sempre gosta de enfocar que ela deve engravidar o mais cedo possível. Né? Porque também é possível, de uma certa forma, você conciliar, né, uma gestação com o trabalho. Então, não achar que também tem que ser extremamente radical. Se puder conseguir engravidar antes, melhor. Mas também se for depois, e se for depois, é não esperar muito, recorrer ao tratamento para poder, né, tentar conseguir o mais rápido possível. Ok. Doutora Causer, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu é que agradeço. Mulher em Foco vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima.